Olá, muito buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Excelente. Todos me escuchan bien. Sean todos muy bienvenidos a nuestro webinar de febrero. El tema este mês é História do Usuário. Para bom entendedor, poucas palavras. Meu nome é Guilherme Siqueira Simões e vamos falar sobre esse tema hoje e discutir muito, aclarar dúvidas. É um tema muito utilizado em desenvolvimento ágil, que é a tendência hoje no mercado de desenvolvimento de software. E antes de começar, eu vou dar algumas orientações iniciais para quem participa por la primeira vez de nosso evento. Sempre sugerimos que assistam ao evento utilizando uma conexão de internet de banda ancha, para não ter problemas de interrupção da transmissão. Vamos fazer uma apresentação de mais ou menos. O evento tem uma duração de 1 hora e vou falar por mais ou menos 45, 50 minutos e, ao final, vamos abrir um espaço para contestar a dúvidas e perguntas. Não é necessário esperar ao final para enviar as perguntas. Vocês podem enviar as perguntas por el chat desde agora e, ao final, hago um recorrido por todas as perguntas do chat, tentando contestar a todos. Este é um evento que vale um PDU no programa de mantenimento de certificações do PMI. Então, para aqueles que têm alguma certificação de PMI, podem registrar este evento para obter créditos, PDUs, para manter sua certificação. Este evento está sendo gravado. Vamos a publicar a gravação e as diapositivas, possivelmente amanhã, e todos os inscritos receberão um correio com o aviso da publicação. Todos nossos vídeos são publicados em nosso canal de YouTube. Vou pôr aqui no chat o link e hago a invitação para que sigam a fato no YouTube, porque não só os vídeos dos webinars são publicados aí. Todos os vídeos que publicamos, e todo mês há vários vídeos novos que são elaborados, são publicados no canal e todos os inscritos recebem uma notificação automática de YouTube quando um vídeo novo se publica. Outra coisa também é que a participação no evento, vamos a emitir um certificado de participação no evento. Isso também será enviado junto com o aviso da publicação do vídeo e com a instrução para que se possa descargar este certificado. Que mais? E bueno, aí também estão nossos links para as redes sociais de Facebook, Twitter, LinkedIn e também nossa página web. O assunto que vamos apresentar hoje é um assunto que tem a ver com a engenharia de requisitos. História de usuário é uma maneira de especificar requisitos, vamos a comentar a detalhe nessa apresentação, e este assunto também é abordado em nosso livro. Eu sou autor de um livro, dos autores de um livro sobre engenharia de requisitos, que é este livro que está aqui está publicado em Amazon. Eu vou pôr aqui também um link para o livro, que pode ser encontrado. Estrela está me ajudando com os links. Pode ser encontrado tanto em formato PDF como impresso. E para quem não conhece a Fato, Fato é uma empresa que tem como missão ajudar a nossos clientes na planeação e avaliação de desempenho de processos de
TI para aumentar o êxito de seu negócio. Enfocamos nossos serviços em 3 áreas de maneira mais prioritária. A engenharia de requisitos, a estimação de software e pruebas. Eu sou autor de um outro livro, também em português, um dos autores de um livro sobre uma técnica de medição de software chamada Análise de Pontos de Função. Está publicada em português e espero um dia tê-la publicada também em espanhol. Pero vamos ao tema de hoje. Vamos falar de história de usuário, primeiro definindo o que é a história de usuário e, antes de profundizar um pouco mais sobre a discussão em história de usuário, é importante aclarar o contexto ágil onde se utilizam as histórias de usuário. A coisa só funciona, as histórias de usuário só são úteis e funcionam em um contexto apropriado. Então, de nada adianta em tentar utilizar a história de usuário se não há um contexto ou uma cultura ágil dentro da organização para que se possa utilizar a história de usuário da melhor maneira. Vamos explicar como elaborar as histórias, alguns critérios de qualidade que se podem aplicar para as histórias ou que se pode estar atento ao elaborar as histórias do usuário e vamos também abordar algumas diferenças entre histórias de usuário e casos de uso, que são 2 técnicas distintas de especificar requisitos. Então, vamos aqui, começando por 2 exemplos. Aqui temos 2 exemplos de histórias de usuário. No primeiro exemplo, tenho aqui a história. Como operador de hotel, eu quero estabelecer buenos preços para os quartos em meu hotel para maximizar os ingressos do hotel. O segundo exemplo. Como diretor de ventas, eu quero revisar o desempenho histórico das ventas para identificar as regiões geográficas mais rentáveis. Percebam que temos, em los 2 casos, uma especificação de requisitos muito curta. E lo que se busca aqui é descrever uma funcionalidade do software que será desenvolvido. E não somente isto, estamos falando de uma funcionalidade que é proporcionada para alguém, o usuário, e que tem um objetivo de generar algum valor de negócio para este usuário. Então, vamos encontrar vários formatos de histórias de usuário. Não há uma maneira única de se definir a história. Distintos autores têm preferências por distintos formatos, pero este que foi utilizado no exemplo é talvez o mais comum, que busca abordar 3 pontos importantes sobre a história. A primeira parte é quem se beneficia, quem obtém algum valor com a execução da funcionalidade escrita na história. Então, quem aqui estamos falando de um actor, de um usuário. A segunda parte, que se quer fazer? Ou seja, vamos encontrar uma definição alto nível, uma descrição muito alto nível de uma funcionalidade que o software deve desempenhar. E, terceiro ponto, e muito importante, qual é o benefício que esta história proporciona? Que valor de negócio é añadido com a funcionalidade
entregada por el software. Aunque seja algo corto, algo breve, é muito importante porque aqui estamos declarando de maneira explícita para quem a história, a funcionalidade será entregada, porque vamos a imaginar que temos um requisito que simplesmente descreve uma funcionalidade, um reporte de ventas. Eu não consigo gestionar de maneira adequada esse requisito e talvez não consiga evaluar se estou desenvolvendo de maneira correta esse requisito, se não sei para quem esse requisito irá proporcionar algum valor. Então, é importante não só falar da funcionalidade, também de quem está desfrutando da funcionalidade ou dos resultados da funcionalidade. E, principalmente, não podemos desenvolver requisitos sem que estes requisitos entreguem valor de negócio ao usuário. Por isso, em toda a história, se deve buscar identificar que valor estamos entregando com a história. Se temos dificuldade para identificar este valor, ou se não descobrimos esse valor, isso é um forte indicativo que talvez esse requisito não seja necessário, seja algo supérfluo. Então, é super importante estar atento a cada funcionalidade que se busca descrever na história, o benefício que se alcança com isto. E muita gente prefere escrever as histórias em tarjetas, em papel, e pegar em la parede ou em la ventana, pero se pode escrever histórias utilizando também vários tipos de software. Trello é um software muito utilizado também para esse tipo de objetivo. E o formato, se será descrito em uma tarjeta ou não é tão importante. Pero muitos equipos ágeis preferem utilizar tarjetas porque há uma limitação clara de espaço, indicando que devemos ser objetivos e não entrar em detalhes innecessários na descrição da história. Então, a tarjeta me obriga a ser objetivo e direto sobre o que se quer descrever. Então, o formato mais utilizado, este formato que foi apresentado por uma empresa chamada Conextra, em 2001, que busca descrever como alguém, eu quero algo, a funcionalidade, alguém é o usuário, é o tipo de usuário, e o benefício. Então, os dois exemplos ao início que havia apresentado já estavam presentes neste formato. E isso não significa que se outra pessoa descreveu uma história com outro formato, isto está equivocado. É simplesmente uma preferência de alguns equipos por um formato ou outro. Esse é o formato mais comum. Importante é que a importância de se adotar um estilo estándar é que facilita que a gente não olvide coisas importantes, por exemplo, olvidar de descrever o benefício da história, olvidar de descrever para quem a história proporciona algo. Então, é muito comum, se não há um estilo definido como estándar dentro da equipe ou dentro da empresa, a gente enfocar na descrição, solo em la funcionalidade e olvidar ou para quem essa funcionalidade proporciona valor ou olvidar identificar que valor é proporcionado por la história. Agora, se pensamos como desenvolvedores,
vamos perceber que a história do usuário, aunque seja uma especificação de requisitos, não proporciona os detalhes necessários para que alguém consiga desenvolver uma funcionalidade. Porque aqui estamos descrevendo solo a funcionalidade. Por exemplo, aqui, consultar o catálogo de produtos é a funcionalidade. Pero eu, como desenvolvedor, não vou descobrir aqui na história que campos devo apresentar, se há filtro ou não para a consulta, de onde vou buscar os dados para apresentar o catálogo, se há alguma regra de negócio que se aplica aqui ou não. Nada é abordado na história do usuário com respeito a estes detalhes. Então, aqui estamos percebendo que existe uma diferença muito grande entre a especificação com histórias de usuário e a especificação de requisitos clássica que busca detalhar todo o funcionamento do software que será desenvolvido a detalhe. Então, em uma especificação tradicional ou clássica, vamos a ter páginas e mais páginas de definição entrando em todo o detalhe de funcionamento do software. E com as histórias de usuário, não. Este não é seu objetivo. Em uma especificação tradicional, o desenvolvedor irá descobrir ou irá encontrar toda a informação que necessita para construir a funcionalidade, consultar o catálogo. Então, você irá encontrar que campos deve apresentar, que campos se deve utilizar como filtro, quais são os tipos de usuário que podem acceder a esta consulta, quais são as regras de negócio que se aplicam durante a execução da consulta. Pode encontrar incluso um prototipo da consulta. E em uma história de usuário, só vamos saber que há identificada uma funcionalidade, consultar o catálogo. Bueno, e como a coisa funciona, então, em um desenvolvimento de software que se utiliza de histórias de usuário? É importante recordar que histórias de usuário é uma técnica que se utiliza em um contexto ágil, ou seja, é um método que equipos ágeis utilizam como parte do seu processo de desenvolvimento. E para que a história de usuário funcione, há que existir uma cultura, um contexto apropriado para que se possa desfrutar dos benefícios da história. Então, vou recordar alguns pontos importantes aqui do manifesto ágil que buscam aclarar o contexto adequado para as histórias de usuário. Então, o manifesto ágil pode ser encontrado aqui nesse link, incluso com a tradução ao espanhol. O manifesto ágil tem 4 valores e 12 princípios. Não todos têm relação com o assunto que estamos abordando hoje, pero eu tentei selecionar os mais relevantes ao tema que estamos abordando aqui. Então, este primeiro valor busca dizer que indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas. Ou seja, vamos buscar a interação, tanto uma interação mais intensa, tanto entre os membros da equipe, como a equipe e os interessados, os usuários, os clientes. E a colaboração com o cliente é mais importante que negociar o contrato. Ou seja, não estamos aqui como duas partes adversárias, o cliente e a equipe de desenvolvimento. É importante que as duas partes estejam no mesmo lado, ou seja, colaborem para que consigam chegar ao final com um produto que agregue valor ao negócio e solucione os problemas que motivaram seu desenvolvimento. Então, aqui não estamos peleando
com o usuário ou peleando com o cliente. Temos o cliente, o usuário, como alguém que está disponível e interessado em nos apoiar durante todo o processo de desenvolvimento. E há dois princípios que se aplicam aqui também. O princípio 4 do Manifesto Ágil comenta que os responsáveis de negócio e os desenvolvedores trabalham juntos de forma cotidiana durante todo o projeto. Ou seja, o desenvolvimento não é como muitas vezes passa em um contexto tradicional, onde há algumas reuniões iniciais entre o equipo e a gente de negócio, se passa muito tempo e depois há uma outra reunião para entregar o software que foi desenvolvido e que muitas vezes se identifica que não soluciona as necessidades da área de negócio. Então, diariamente há uma interação entre gente de negócio e equipo de desenvolvimento. E esta interação diária busca proporcionar todos os detalhes que não estão especificados na história. Então, nesta interação, os desenvolvedores irão levantar o comportamento da história do usuário. Então, a história que habla do catálogo, da consulta ao catálogo de produto. Então, durante o desenvolvimento de uma interação, vamos a ter alguém da área de negócio, um representante do usuário, nos proporcionando que campos deve ter esta consulta, quais são os critérios de aceitação para que se tenha êxito com a entrega da funcionalidade, que regras de negócio se aplicam e tudo mais. Que modelo de interface de usuário se deve entregar. O princípio 6 também tem que ver com esse assunto que estamos tratando. O princípio 6 do Manifesto Ágil comenta que o método mais eficiente e efetivo de comunicar informação é a conversação cara a cara. Então, mais efetivo que documentar a detalhe todo o comportamento de uma funcionalidade é passar esta comunicação cara a cara. Então, o representante de negócio está em contato direto com alguém da equipe de desenvolvimento que está desenvolvendo a funcionalidade. A possibilidade de alguma equivocação em termos de comunicação se queda bem reduzida. A possibilidade de conflitos também entre equipe e área de negócio, usuários da área de negócio, é minimizada também. Por quê? Estamos com uma perspectiva de colaboração, estamos em contato diário. Então, se há algum problema que se identifica, se soluciona isso de maneira imediata. Não se passa muito tempo para se identificar um problema que depois, para solucionar, é muito mais caro. Então, estes pontos acá nos permitem trabalhar com uma especificação de requerimentos menos detalhada, que é o caso da história do usuário. Outros dois pontos relevantes do Manifesto Ágil é o valor 2, que comenta que software funcionando é mais importante que uma documentação extensiva, e o princípio 10, que comenta que a simplicidade ou o arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. Como isto encaja com o tema história do usuário? Bueno, a primeira coisa é que história do usuário não é uma documentação detalhada. Documentação detalhada se queda obsoleta muito rapidamente. Isso significa que se gasta muito esforço escrevendo detalhes, levantando e escrevendo detalhes que serão desenvolvidos semanas ou meses depois.
e quando chega o momento de desarrollar essa funcionalidade, os detalhes já cambiaram. Então, com a história do usuário, não estou gastando tempo desarrollando detalhes em termos de especificação que depois serão perdidos, porque os detalhes irão cambiar. Então, me concentro em la parte essencial, que é identificar a história, para quem e que benefício, e dejo para explorar os detalhes lo mais cercano possível de la construção de la funcionalidade. Ok? Outros dois pontos também do manifesto ágil, que são pontos relacionados. O valor 4 nos diz que a resposta ante o cambio é mais importante que seguir um plano. E o princípio 2, que está todo alinhado a este valor 4, nos informa que aceitamos que os requisitos cambiem, incluso em etapas tardias do desenvolvimento. Os processos ágeis aproveitam o câmbio para proporcionar ventaja competitiva ao cliente. Então, já é um hecho que em todo projeto de software temos uma certeza: os requisitos irão a cambiar. Então, se já sabemos que muita coisa irá cambiar ao longo do projeto, se intentamos especificar todo em los mínimos detalhes, seguramente vamos a ter que modificar várias e várias vezes estes detalhes, porque os requisitos irão a cambiar e os cambios são muito mais intensos em los detalhes. E a gente que gastou muito tempo peleando para especificar a detalhe uma funcionalidade ou um conjunto de funcionalidade, não estará, por lo general, um pouco resistente a fazer cambios sobre essa especificação, porque é muito aburrido. Eu tenho um trabalho que me toma muita energia e busco fazer isso da melhor maneira possível, e quando pongo o ponto final na especificação, eu tenho conhecimento de que o usuário está solicitando modificar algo que ele havia me informado, eu havia detalhado, e agora está cambiando. Então, tenho que cambiar o documento. Passa um pouco de tempo e tenho que cambiar de novo o documento porque as ideias cambiaram. Então, há naturalmente uma resistência da pessoa que elaborou essa especificação detalhada de fazer cambios de maneira muito frequente. E um último ponto que o manifesto ágil aborda é o princípio 1, onde se informa que a maior prioridade é satisfazer ao cliente mediante a entrega temprana e contínua de software com valor. Então, já vimos que um ponto importante da história do usuário é justamente identificar o benefício que a história proporciona a alguém, que valor de negócio estou entregando com essa história. Então, já é natural, da própria definição da história do usuário, entregar valor, porque se não conseguimos descrever o benefício na história, significa que essa história não deve ser desenvolvida. Então, está tudo alinhado a este princípio 1 do manifesto ágil. As histórias de usuário foram desenvolvidas ao início foram desenvolvidas por el autor da metodologia de Extreme Programming, ou XP. E depois se começou a adoptar as histórias de usuário em vários outros métodos ágeis. Hoje, o método ágil mais utilizado no mercado é o Scrum, e eu vou tentar explicar este contexto utilizando
o esquema de Scrum como exemplo. Muito rapidamente, aqui temos uma figura que descreve como funciona o processo Scrum. Se elabora um backlog do produto, que é uma lista de requisitos ou uma lista de histórias de usuário, de todas as histórias do produto que se quer desarrollar. E, claro, isto pode tardar meses para ser desarrollado. Pero el Scrum trabalha com ciclos curtos de entregas. Os ciclos são chamados sprints em Scrum e podem ter uma duração entre 2 e 4 semanas. Então, a cada novo sprint que se empieza, se seleciona do backlog do produto um subconjunto das histórias que serão desarrolladas, as histórias de mais alta prioridade. E o equipo desarrolla, vamos a imaginar que são 4 semanas de sprint, desarrolla em 4 semanas este sprint que entrega uma parte do produto ou um incremento de produto. Então, as histórias de usuário é a menudo o formato mais frequente que vamos encontrar um backlog de produto descrito. E a cada sprint vamos a ter um subconjunto de histórias de usuário. As histórias de usuário estão priorizadas no backlog do produto segundo os critérios do responsável por definir o que é mais importante, que é o dueño do produto, é o papel em Scrum que define quem é o responsável por gestionar este backlog. Então, o dueño do produto prioriza as histórias em este backlog e o equipo busca selecionar das histórias de mais alta prioridade o que se pode desarrollar em um sprint. A lo largo de los vários ciclos, este backlog é refinado. Há histórias que serão desglossadas em histórias mais pequenas. A cada momento que se prioriza um novo ciclo, novas histórias serão detalhadas e construídas. Então, por lo general, a diretriz básica é deixar para detalhar a história do usuário lo mais cercano possível a seu desenvolvimento, ou seja, em la planificação da próxima sprint, é que vamos a profundizar os detalhes de uma história de usuário. Então, mientras a história tem baixa prioridade, não é importante que se busque detalhar ou refinar os detalhes da história, porque pode ser que a história nunca seja priorizada. Então, não vou gastar tempo detalhando algo que não será desarrollado. E é muito comum, quando falamos de história de usuário, escucharmos sobre épicas, temas, tarefas. E o que são estes términos? Uma épica é uma história de usuário, só que tem uma característica. É uma história demasiado grande para ser implementada em uma única iteração, em um único sprint. Então, é uma história que necessita ser desglossada em histórias menores para que a equipe consiga desenvolver uma parte dessas histórias menores em um sprint. É normal que, ao início, o Product Backlog tenha muitas épicas. E, à medida que vamos começando o desenvolvimento, as épicas serão desglossadas e, ao longo dos vários ciclos de desenvolvimento, as épicas talvez deixem de existir, porque já desglosamos a maior parte delas. Então, ao final,
muy próximo al final, el backlog tendrá histórias de usuário que serão todas possíveis em serem desarrolladas em um sprint. Tema é uma coleção de histórias de usuário que tem que ver com um determinado assunto, ou seja, é um rótulo, é uma maneira de agrupar histórias por um determinado assunto. Então, eu posso agrupar todas as histórias de usuário de meu sistema relativo à matrícula. Eu posso agrupar todas as histórias relativas ao assunto pagos. Eu posso agrupar todas as histórias de meu sistema relativas a não sei, aprovação de contrato. Então, esse é o critério para se definir que temas é muito particular, é uma maneira de organizar e gestionar melhor o conjunto de histórias. Não há uma regra, é uma maneira muito particular que a pessoa que está gestionando o backlog pode agrupar as histórias. Bom, então, épica é uma história, simplesmente uma história grande. Tema é uma maneira de agrupar histórias. E quando uma história é priorizada em um sprint, deixa-me regressar aqui ao esquema de Scrum. Quando uma história é priorizada em um sprint, ela será profundizada. Então, a equipe de desenvolvimento necessita conhecer seus detalhes para poder desenvolvê-la. E é comum que a equipe de desenvolvimento desglose todas as tarefas que são necessárias para que se pueda construir a história. Então, a tarefa é um conceito que só existe dentro do contexto do backlog de uma sprint. Uma tarefa não deveria ser parte do backlog do produto. Aqui vamos encontrar histórias. E, uma vez que as histórias são priorizadas, elas são desglossadas por el equipo em tarefas. Então, só vamos encontrar tarefas aqui. Uma tarefa pode ser, por exemplo, criar o esquema da base de dados, codificar uma história de procedure para hacer tal coisa, probar o web service a coisas assim, atividades muitas vezes técnicas que a equipe necessita trabalhar. E há dois critérios clássicos que vamos encontrar para evaluar a qualidade de uma história, o que significa uma boa história. Então, este primeiro critério é o mais famoso, é um acrônimo, é o critério INVEST, que busca descrever 6 atributos que são desejáveis para uma boa história. O primeiro atributo que se busca é que a história seja independente, ou seja, o que se busca de maneira objetiva com histórias independentes. O que se quer é liberdade para poder priorizar bajo qualquer visão. Então, se tenho histórias independentes, eu consigo elegir a história para ser priorizada de qualquer maneira, em qualquer ordem. Se tenho histórias que são dependentes, isso genera algumas restrições no processo de priorização para a planificação de los próximos ciclos de desenvolvimento. Então, é claro que não sempre é possível definir uma história que seja totalmente independente, mas é um critério que se deve estar atento para que se pueda depois ter um processo de priorização muito mais fácil e mais efetivo. O segundo critério é que a história é negociável, ou seja,
há uma colaboração entre o equipo de desenvolvimento e o cliente, e durante esta colaboração, que é uma interação intensa entre as duas partes, os detalhes são levantados da história. Uma vez que os detalhes são levantados, isso não significa que nunca mais serão cambiados, porque isso é um mito que muita gente também tem com requerimentos. Uma vez que se especifica ou se levanta os requerimentos, a coisa se queda congelada, não se cambia. Não. Aqui, todo pode ser cambiado. Isso é um valor do manifesto ágil. O terceiro critério, a história deve ter valor, ser valiosa. Isso é algo que é inherente à própria definição da história, já que benefício deve estar descrito na história. Então, se temos uma história onde não conseguimos ver o valor descrito, isso já é uma história com baixa qualidade. A história deve ser possível de ser estimada por el equipo. Então, se o próprio equipo de desenvolvimento não consegue estimar o esforço para desenvolver a história, significa que a história merece ser revisada e talvez desglosada. Pequena, ou seja, a história deve ser pequena para que o equipo consiga estimar, consiga planificar e desenvolver a história em uma única iteração ou sprint. E a história deve ser testeável, ou seja, eu tenho que conseguir definir os critérios de aceitação para a história, ou seja, como eu posso verificar se a história foi entregada com êxito. Então, esses critérios são importantes para que se possa verificar que a história foi bem definida ou não. Outro critério é o critério de las 3C, onde aqui temos algo mais sencillo. Este outro autor explica que o primeiro critério de card, tarjeta, ou seja, a história é pequena o suficiente para caber em uma tarjeta. Se estou tentando descrever muitos detalhes, não vou conseguir fazer isto em uma tarjeta. Então, muitos detalhes significam que estou desviando o objetivo da história do usuário. Conversação, se a história consegue promover essa comunicação entre equipo e cliente, ou seja, as duas partes têm que compreender o que significa a história. E o terceiro critério de confirmação é similar ao critério de testeável do critério INVEST, ou seja, tenho que descrever uma maneira de confirmar que a história foi entregada com êxito. Então, esses são os critérios de aceitação. E que não são histórias de usuário? É algo que a menudo encontro durante a execução de alguns serviços que impartimos para algumas empresas. Então, muitas vezes vamos encontrar histórias que são definidas desde uma perspectiva do desenvolvedor. Já vi histórias descritas desta maneira. Como desenvolvedor, eu quero... Ou seja, o próprio equipo de desenvolvimento está descrevendo uma história para si, algo que não tem muito sentido. Porque o equipo de desenvolvimento não irá utilizar o sistema, irá só construir o sistema. Outra coisa é confundir história com tarefa. Então, uma história deve proporcionar um valor de negócio. Uma tarefa é simplesmente uma atividade que é parte da construção de uma história. Não pode confundir as coisas. A tarefa existe solo no contexto da planificação de sprints e
que tem significado só para o próprio equipo. E a história tem significado tanto para o equipo como para o cliente, e seu contexto é tanto para o product backlog como para o backlog da sprint. Outra coisa é criar histórias desde uma perspectiva técnica, ou seja, eu vou dividir, muitas vezes vamos encontrar épicas e é necessário desglosar épicas em histórias menores. E há gente que utiliza critérios técnicos para desglosar as histórias, como este caso acá. Eu vou criar todo o back-end da história em uma sprint, e depois eu vou criar outra história em uma próxima sprint para a interface do usuário. Ou seja, estamos dividindo a história em sprints distintos, pero o valor de negócio será entregado só ao final da última sprint. Ou seja, aqui estamos entregando, nessa primeira história, talvez, algo que não tem valor, porque o usuário não pode utilizar isto, e só depois, na próxima sprint, é que tudo terá valor. Então, o critério para se desglosar histórias deve ser sempre preservar valor de negócio, ok? E este não é o caso quando dividimos desde um ponto de vista técnico. Aqui buscamos apresentar alguns critérios que se podem utilizar para dividir a história bajo alguns critérios que preservam o valor da história. Então, eu tenho uma história, eu posso buscar identificar etapas de um fluxo de trabalho e dividir a história basada em las etapas do fluxo de trabalho. Então, aqui, como gerente de conteúdo, eu quero publicar uma notícia no sítio web corporativo. Talvez isto seja uma épica. E, profundizando a história, vamos descobrir que, para publicar o conteúdo, é necessário a avaliação do editor, é necessário uma revisão legal, ou seja, várias etapas para que se tenha a publicação no sítio web corporativo. Então, eu posso dividir a história por etapas desse fluxo de trabalho e entregar isto em sprints diferentes. Outro critério poderia ser variações das regras de negócio, ou seja, eu posso dividir a história. Por exemplo, se temos regras de negócio muito complexas, por exemplo, nessa história aqui, como viajero, eu quero buscar vuelos com fechas flexíveis. Pode ser que, ao profundizar essa história, se descubra que é uma épica e há muita complexidade em algumas regras de negócio. Então, eu posso fazer uma divisão onde entrego algo mais sencillo e, em uma próxima sprint, agrego a complexidade que nos entregou em uma primeira sprint, ou seja, agrego as outras regras de negócio que não foram abarcadas. O terceiro critério busca dividir a história por las partes, de tal maneira que eu consiga entregar em uma primeira sprint uma história mais sencilla, pero que me demanda muito esforço, pero que para ser completada em uma próxima sprint, eu consigo fazer isso de maneira muito mais fácil. Então, por exemplo, pagar uma compra com uma tarjeta, o sistema deve aceitar 3 tipos de tarjeta. E eu percebi que é complicado fazer todo isso em uma única sprint. Então, vamos a simplificar. Vou fazer a implementação primeiro com a tarjeta Visa, poderia ser outra. Pero, uma vez que se construiu toda a infraestrutura para a comunicação
com a empresa de tarjetas de crédito, agregar outros tipos de tarjeta é mais sencillo. Então, dejo isto para outra sprint. Então, em uma primeira sprint, eu entrego uma história que é pagar com a tarjeta Visa, isto tem valor de negócio, e dejo para uma próxima sprint pagar com tarjeta Amex ou Master. Se pode também dividir aqui por histórias que têm partes ou cenários mais complexos. Então, eu quero aqui calcular pagos de hipoteca. Pero há uma parte complexa nesta parte, se é feito de maneira automática por el sistema. Então, entrego na primeira história, onde o cálculo é feito manualmente. E, em uma segunda história, entrego uma automatização para o cálculo de los pagos. Pode ser uma maneira. Vamos observar variações de dados também que podem ajudar a dividir a história. Então, nesse caso, eu quero criar conteúdo em um curso online, como tutor, e percebo que se pode criar conteúdo em vários idiomas. Desarrollar a história, permitindo que se pode criar conteúdo em vários idiomas, é uma épica. Então, percebo que há dados que podem ser em idiomas distintos, divido a história por esses distintos tipos de dados. Outro critério, métodos de entradas de dados. Então, a vezes, a interface de usuário é a parte complexa da história e não tanto as regras de negócio. Então, aqui, como viajero, eu quero programar uma fecha para meu viagem. E percebo que há uma complexidade na interface de usuário. Eu simplifico, primeiro entregando a história, onde o usuário ingressa diretamente a fecha deseada em um campo, e depois agrego a complexidade da história, da interface de usuário da história, onde o viajero ingressa a fecha selecionando desde um calendário. Outro critério pode ser aplaçar as qualidades do sistema. Então, a vezes entregar a funcionalidade em la primeira interação, em la primeira sprint, que seja rápida, bonita, elegante, amigável, pode não ser possível. Então, eu decido entregar a funcionalidade, por exemplo, nesse caso, buscar vuelos, sem me preocupar com desempenho, ou sem me preocupar tanto com desempenho, entrego a funcionalidade, que demora hasta 5 segundos em termos de resposta. Em uma próxima sprint, eu vou trabalhar para entregar a búsqueda de vuelos com uma resposta imediata. E se percebemos também que um determinado caso de uso do sistema permite vários cenários, podemos dividir as histórias também por estes cenários. Aqui eu apresentei 8 possíveis diretrizes para dividir histórias, pero não há uma regra única, outros critérios podem ser pensados também. A premissa básica é que as histórias divididas têm que entregar algum valor de negócio, sempre, ok? E qual é a diferença entre história de usuário e caso de uso? Que são 2 maneiras de especificar requerimentos. Bueno, a história de usuário busca identificar um requisito, e solamente isto, identificar. Não busca detalhar este requisito. Já os casos de uso buscam tanto identificar e elaborar um requisito. Ou seja, um caso de uso descreve o passo a passo
de la interacción del actor con el sistema hasta alcanzar su objetivo. La historia del usuario no busca describir el paso a paso, busca describir solo la funcionalidad que es necesaria para alguien obtener algún beneficio. Histórias de usuários são métodos, são técnicas características de métodos ágeis, como Scrum, XP. Já casos de uso são mais característicos de métodos basados em processos como o RUP, o Processo Unificado de IBM. Uma história de usuário ajuda a representar a visão de produto através del conjunto de histórias de usuário que formam o backlog. Ou seja, uma visão de produto nada mais é que um conjunto de histórias de usuário. E, ao início, é muito provável que essas histórias sejam épicas, em sua maioria. Já com casos de uso têm uma perspectiva de modelado, que é o diagrama de casos de uso, e uma perspectiva de especificação de casos de uso. Em la perspectiva de diagrama de casos de uso, conseguimos obter uma visão do sistema com o diagrama. Então, esta visão é representada de maneira distinta entre os dois casos. História de usuário não é adequado para ambientes burocráticos. Então, é o que buscamos enfatizar ao início. O contexto ágil é essencial para que se consiga utilizar a história de usuário corretamente. Caso de uso pode ser aplicado tanto em um contexto tradicional, hierárquico, burocrático, ou um contexto ágil. Só que há um cuidado. Quando entramos em uma especificação de caso de uso, vamos entrar muito a detalhe em la descrição de uma funcionalidade. E isto pode generar um conflito com alguns valores e princípios do manifesto ágil. Então, aqui não estamos buscando definir que técnica é a melhor. Depende muito do contexto em que o software será desenvolvido. Há casos onde não há opção. Por exemplo, eu estou trabalhando para um cliente e o cliente me define um nível estándar de detalhe para a documentação de requisitos. Então, a vezes o cliente define que tenho que especificar casos de uso. Então, não tenho nenhuma opção para elegir. E há casos onde tenho liberdade, pero tenho que evaluar se a cultura, se o ambiente onde o software será desenvolvido é adequado para que se possa utilizar histórias de usuário. Se não há colaboração entre área de negócio e equipe de desenvolvimento, se não há uma comunicação eficaz entre as duas partes, se as duas partes se tratam como inimigos em lugar de pensarem como um único equipo, a coisa também não irá funcionar. Então, é importante conhecer as duas técnicas. Caso de uso. Para quem não conhece, há aqui um link para um vídeo do nosso canal de YouTube, onde explicamos um pouco sobre casos de uso também. Ok? Bueno, já estamos, creio que me demorei um pouquinho mais do que estava esperando. Então, agora podemos, começar por las perguntas. Mientras passo por el chat buscando as perguntas, eu vou pedir-lhes, por favor, para contestar a evaluação do evento. Então, vou abrir aqui um formulário com 5 perguntitas para que vocês possam evaluar nosso evento, fazer sugerências, críticas, para que se possa ter o próximo evento muito melhor, ok? Então, déjame ver as perguntas. A primeira pergunta é de Pedro: qual é a relação entre uma cultura ágil e o uso de histórias de usuário?
É o que buscamos abordar al início, Pedro. História de usuário solo funciona em um contexto onde a cultura ágil está difundida. Se, por exemplo, não temos área de negócio e equipe de desenvolvimento trabalhando de maneira colaborativa, tendo uma interação muito intensa, uma convivência quase que diária, dificilmente vamos a conseguir desenvolver a coisa com êxito, utilizando histórias de usuário. Okay? Rick pergunta, é necessário ter uma área específica para escrever as histórias de usuário? Rick, se pensamos com o processo Scrum, só vamos encontrar 3 papéis: dueño del produto, equipo de desarrollo e Scrum Master. História de usuário é uma responsabilidade do dueño del produto. Sin embargo, muitas vezes, e é uma boa prática, o dueño del produto delegar uma parte do trabalho ao equipo de desarrollo. Então, tanto dueño del produto como equipo de desarrollo podem escrever as histórias de usuário. Agora, é importante que a gente responsável por este trabalho tenha algum conhecimento sobre o trabalho de requisitos para fazer isto com êxito. Então, é necessário conhecer técnicas para levantar requisitos, é necessário saber que técnicas complementares podem ser utilizadas para que se consiga tanto levantar como especificar as histórias de usuário de maneira melhor. Outra pergunta é de Érica: como enfrentar dichos cambios sem que o fator financeiro definido inicialmente se vea afetado? É uma boa pergunta, Érica. Em um enfoque tradicional, estamos muito mais preocupados em cumprir um prazo e dentro de um pressuposto. Esta é a maneira tradicional de desenvolver projetos. Em um enfoque ágil, a preocupação mais grande é entregar valor. Então, se o valor do projeto será perdido ou irá diminuir se um câmbio não é feito, a prioridade é fazer o câmbio. Então, é um câmbio de perspectiva. Em um enfoque ágil, estamos preocupados em maximizar valor com a entrega do projeto, não necessariamente em manter prazo e custo como foi planificado. É claro que necessitamos, como em toda organização, ter uma ideia de quando vamos a ter a solução lista e quanto isto nos irá custar. Uma coisa que facilita muito a manejar os cambios é justamente deixar para abordar os detalhes lo mais cercano a la sprint onde a história será desarrollada. Então, os cambios são muito mais intensos em um contexto tradicional, onde especificamos requisitos com várias páginas, que em um contexto ágil, onde não gastamos tanto tempo abordando detalhes para algo que será desarrollado depois de 6, 7, 8 semanas. Me explico? Deixa-me passar a pergunta de Marco e se a resposta não foi clara, é só comentar aqui no chat de novo. Marco pergunta: tenho entendido que não é o Product Owner, é um analista funcional que recorre às histórias de usuário, já que é parte do relevamento. O Product Owner chega a ser parte de los stakeholders. O Product Owner é o representante de los stakeholders, Marco.
E ele pode ser responsável por levantar as histórias ou pode, como havia dito, delegar este trabalho à equipe de desenvolvimento. Pero, al fin y al cabo, el dueño del producto es el único responsable por el product backlog. Entonces, todas las historias que son parte del backlog son aprobadas por el dueño en mínimo son aprobadas por el dueño del producto. Y él seguramente es la persona con más autoridad para decidir sobre qué historias são priorizadas, que histórias não são mais relevantes. Outra pergunta de Marco é: o Project Manager cumple o rol de Scrum Master? Bueno, Marco, isso já não tem tanto que ver com esse tema de história de usuário, pero é comum, eu vejo em várias empresas, o rol de Scrum Master ser ejecutado por los project managers que existían. Solo que no son exactamente, el papel no es exactamente lo mismo. Entonces, aunque la gente que antes era project manager hoy es Scrum Master, no significa que el trabajo es lo mismo o el papel es igual. Hay diferencias. Isso é um bom tema para um webinar. Okay? Outra pergunta de Holanda. Adicionalmente, as histórias de usuário definidas entre Product Owner e Stakeholders, o Scrum Team pode definir histórias técnicas associadas às histórias criadas. Yolanda, há casos onde alguns autores definem histórias técnicas como nombradas como spikes. A ideia é probar um determinado conceito de arquitetura, algum dispositivo. Eu vou criar uma história para provar algo, desde um ponto de vista técnico. Isto não está em la definição em la guia Scrum, só que em várias outras referências vamos encontrar isso. Eu penso que há um risco em se falar de história técnica e se desviar do conceito original da história do usuário, e então a definição de um backlog ser um conjunto de histórias técnicas que não significam nada para a área de negócio. Isso é uma coisa que já vi passar. Então, história técnica deveria ser uma coisa de exceção em um contexto muito limitado. É o que penso, ok? Não é uma verdade absoluta, é uma opinião minha. Johanna pergunta: em algum momento a época se pode envolver um tema? Não, Johanna, são temas. Tema é uma etiqueta para agrupar histórias. Uma época é uma história. Então, é uma maneira só de organizar ou ter uma visão de histórias que tem algum sentido em serem vistas em conjunto. Ok? Outra pergunta de Carlos: o Product Owner se vuelve como engenheiro de requerimentos? Não, Carlos. Um engenheiro de requerimentos, o Product Owner necessita de habilidades de engenharia de requerimentos, pero su papel é muito mais, su papel abarca muito mais coisas que o trabalho de engenharia de requerimentos. Já apresentamos um webinar no passado sobre o Product Owner. Minha sugerência é que veja em nosso canal
este vídeo onde abordamos o papel do Product Owner. Isso foi apresentado em 2019. Estrela me está apoiando aqui. Vou pedir-lhe que busquem em nosso canal e pongan no chat o link direto para este vídeo, ok? Outra pergunta. Déjame solo, eu vou elegir alguma duas ou três histórias, ou duas ou três perguntas, porque já passamos do horário e há muitas e muitas perguntas. Então, eu vou elegir algumas e pedir-lhes, por favor, que quem siga com alguma dúvida, é só escrever-me ou buscar-me no WhatsApp, em LinkedIn, em Skype. Eu vou passar meus dados de contato em pouquitos minutos. Vamos ver aqui. Uma pergunta aqui de Otávio. O desenvolvimento ágil se pode usar para a construção de sistemas muito complexos e grandes? Sim, não há nenhuma restrição, Octavio. De hecho, a ideia do ágil é justamente diminuir o risco de projetos muito grandes e complexos. Porque em desenvolvimento tradicional, só vamos a descobrir problemas quase sempre de maneira muito tardia e é muito mais caro corrigir. Então, em desenvolvimento ágil, vamos fazer pequenas entregas de maneira frequente e validar essas entregas de maneira frequente. Então, transformamos algo grande e complexo em algo pequeno e sencillo. E com isso se diminui o risco, ok? Outra pergunta, Daniel, me gostaria de saber como se estima o desenvolvimento das histórias de usuário. Bueno, o equipo, Daniel, pode utilizar várias técnicas para estimar uma história de usuário. Isso é um tema que já abordamos também em um webinar passado. Um exemplo de técnica que se pode utilizar é o Planning Poker, Story Points, Dias Ideales. Então, em nosso canal de YouTube também irás encontrar um vídeo sobre esse tema. John pergunta, é necessário que as histórias do usuário contenham os critérios de aceitação? Sim, isso é um ponto que estava nos dois critérios de qualidade das histórias que eu apresentei. Tanto o critério INVEST como os 3C. O último ponto de los dois é exatamente abordar os critérios de aceitação. Ou seja, devo conseguir probar a história para saber se ela funciona. E Roberto pergunta como e quando se detalham as histórias, ou não se chega a recorrer por escrito. Muito bom ponto. Exatamente isso, Roberto. Não se escreve os requisitos a detalhe. As histórias não são detalhadas de maneira escrita. As histórias são detalhadas diretamente na construção. Então, em la planificação de uma sprint, o dueño do produto e talvez outros usuários podem participar, irão proporcionar a informação necessária para o equipo de desenvolvimento saber o que é necessário de cada história que foi priorizada em um sprint. E se um desenvolvedor tem alguma dúvida durante seu trabalho de desenvolvimento da história, ele irá buscar a informação diretamente com o dueño do produto ou o usuário para aclarar essa dúvida e entregar a funcionalidade. Ao final do sprint, vamos a validar se o que foi desenvolvido é o que o cliente necessitava.
se al definir a história, os critérios de aceitação estavam bem elaborados, a possibilidade de descobrir algum problema de não aceitação é muito baixa. Essa é a ideia. Então, os detalhes surgem durante o próprio desenvolvimento, são levantados durante o próprio desenvolvimento, ok? Então, eu vou encerrar o formulário de avaliação e passar para, de novo, para a apresentação e mostrar aqui meus dados de contato. Sim. Antes de falar de meus dados de contato, quero invitar-les para o próximo webinar. O tema será pruebas exploratórias, o momento certo para sair do script. Vamos falar desse conceito de pruebas exploratórias. Será o 23 de março. Já estamos com a inscrição aberta para o webinar. Como todos os nossos webinars, é gratuito. E como fato pode ajudar-les nesse tema de histórias de usuário? Temos nossos serviços de capacitação, cursos relacionados a esse tema. Temos o curso de Engenharia de Requerimentos e o curso de Dueño del Produto, que são 2 exemplos. E temos um taller de requerimentos, onde vamos a trabalhar junto com o cliente os temas específicos que podem ser os problemas que se estão enfrentando relativos a esse tema, requerimentos, histórias de usuário. Então, pode ser como necessito melhorar os critérios de aceitação das histórias, não consigo dividir as histórias de maneira adequada, tenho dificuldade para priorizar as histórias. Ou seja, qualquer coisa, dificuldade relativa a este tema, podemos apoiar, seja com um taller, seja com uma mentoria ou um serviço específico de consultoria, ok? Agradeço a todos por la participação. Quero deixar aqui meus dados de contato. Então, não foi possível, por uma questão de tempo, contestar a todos. Me alegro muito por todas as perguntas, agradeço a todos que participaram e não quero deixar nadie sem resposta. Então, se alguém sigue com dúvida e não foi possível responder a pergunta aqui, é só escrever-me por correio, por e-mail, pode também agregar-me em LinkedIn e enviar-me a dúvida por LinkedIn, por Skype, por WhatsApp, e será um prazer poder ajudar. Toda dúvida também é uma oportunidade para que eu possa aprender algo novo, pensar melhor sobre algum conceito que eu pensava saber todo ou quase tudo e descobrir que, a vezes, não sei muita coisa. Então, agradeço a todos de novo. Les espero, então, no próximo webinar, el 23 de março. Sim, esse webinar será apresentado por meu companheiro Augusto, pero eu vou estar presente como assistente e tentando apoiar, ok? Muitas graças a todos, que tenham todos uma feliz semana, uma feliz tarde e hasta luego.